graça e a paz do Senhor Jesus para todos que estão, de uma certa forma, confinados aí nos seus lares. Mas nós entendemos que a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus é real, ela é plena e ela traz muita segurança para as nossas vidas. Nesse tempo difícil que estamos passando, como o pastor Rubens mencionou, o nosso otimismo precisa estar em alta. E nós temos uma palavra para a família. Nós estamos no mês da família, um mês importantíssimo, quando os valores da palavra de Deus precisam ser preservadas dentro do nosso lar. Então, nós temos, em poucos minutos, nós queremos passar esse tempo aqui precioso, ministrando esta palavra ao seu coração. Quero lembrar com muito carinho das mães que hoje estão fazendo aniversário, né, pastor? É muito bom, eu tenho minha mãe viva ainda, que Deus possa abençoá-la, não é? Que Deus possa conceder muitos anos de vida ainda. Mas o texto que nós queremos ler se encontra lá em Josué 24, 15 e 16. Mas diz o seguinte: olha bem, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa, ou a minha família, serviremos ao Senhor. Josué, praticamente em seus últimos dias de vida, na verdade, ele reúne o povo de Israel e fala às famílias presentes a esta importante convocação. Ele diz, entre outras coisas, da grande responsabilidade de se fazer boas escolhas. Ora que temos que fazer boas escolhas nos nossos dias. E eles não deveriam servir a deuses pagãos. E em seguida ele faz esta declaração, que está registrado aí no livro que leva o seu nome, Josué, no capítulo 24, nos versos 15 e 16 que acabamos de ler. Eu quero pensar nessa frase de Josué, porque ela é uma frase que ficou na história. É uma frase que muitos de nós falamos, mas às vezes nós não entendemos e não assimilamos o quanto ela é importante ser vivida nos nossos dias. E essa frase, ela começa com eu. Olha que interessante. O eu, isso nos faz pensar em um compromisso pessoal, ou seja, eu, líder em minha casa, devo buscar a vontade de Deus para a minha vida e a minha família. Tudo começa comigo, tudo começa contigo, aí na sua casa. O processo de transformação na minha família começa comigo, vai depender e muito do meu testemunho e, de fato, do meu bom testemunho, para que eu possa ver as bênçãos de Deus acontecendo. Se for diferente, nada vai acontecer. Olha, talvez você conheça pessoas que estão sempre transferindo responsabilidade. É verdade. Não assume seus próprios erros e por isso culpam o cônjuge, culpam o pai, a mãe, o filho, a sogra e até o cachorro da casa. Essa é a grande verdade. Transferem responsabilidades. Estão sempre cobrando posições do outro,
mas não fazem nada para mudar as suas próprias atitudes. Olha o que diz Josué. Ele diz assim: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvás. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na verdade, Josué toma uma posição de sacerdote na família. É isso que está acontecendo aqui neste texto e nessa frase dita por este homem, por este servo de Deus há tantos anos atrás. Olha, o marido precisa ser sacerdote, literalmente um pastor dentro da sua casa. E um pastor, entre outras coisas, ele apacenta o seu rebanho. Essa é uma das coisas que nós precisamos pensar um pouco. Ele precisa apacentar a sua própria família. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3, o seguinte: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhe por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso com ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Esse texto é dirigido aos pastores que têm as suas congregações e têm as suas ovelhas, mas nossas ovelhas estão dentro da nossa casa, no qual nós temos que dar direção, nós temos que mostrar o caminho para a nossa família. Além disso, um verdadeiro pastor dentro da sua casa, ele cuida dos seus. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, nos faz a seguinte advertência: olhe, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que o descrente. É uma advertência forte, mas necessária para que nós possamos saber da grande responsabilidade que temos dentro da nossa casa. Além disso, um bom pastor, ele administra, ele governa a sua casa. Nós, homens casados, e eu diria, mulheres, que muitas vezes fazem o papel dos homens, são verdadeiras guerreiras nos nossos dias, tem essa responsabilidade de administrar a sua casa, pois irão prestar a conta para com Deus do seu bom e perfeito testemunho. A palavra de Deus também nos diz lá em Filipenses, capítulo 8, verso 9. Eu gosto muito deste texto. E eu encorajo a você que está me ouvindo através desta programação, nesta manhã, aonde quer que você esteja, a pensar um pouco nesse texto, refletir se a sua vida está pautada no que está escrito aqui, e dirigir esta palavra para os seus da sua casa, olho no olho, tete a tete, para que possa testá-los, para que você possa testar a sua vida diante daquilo que Deus está falando. Olha o que diz Filipenses: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Vamos pensar nessas coisas, tudo que vocês aprenderam. Olha o pai dizendo para o filho, olha a mãe dizendo para a filha, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, ponham em prática e o Deus de paz estará com você. Olha, você tem a coragem de dizer esse texto? É muito importante. O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo.
precisamos ser exemplos dentro da nossa casa. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A segunda parte da frase proferida por este homem, registrado na palavra, diz: minha casa. Eu preciso conscientizar-me que a minha casa é um território, e que a minha família mora neste território cujo governo está nas mãos do Senhor Jesus. É o Senhor que governa, porque se o Senhor Jesus não for Senhor da família, cada componente estará tomando direções opostas, cada componente está indo para outros lugares. Mas quando nós colocamos o Senhor Jesus na nossa vida, quando Ele governa a nossa casa, tudo irá bem. Eu preciso conscientizar-me que a minha casa é um território onde existe o governo de Deus. A minha responsabilidade, irmãos, é de apresentar o Evangelho do Senhor Jesus a cada componente da minha família. Este é o meu dever como líder e como pai. Longe de mim pensar que isto é obrigação do pastor da igreja, do professor da escola dominical. O pastor, o professor podem nos ajudar e muito, porém a responsabilidade principal, Deus irá cobrar de mim, eu e a minha casa. Sabe, irmãos, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Cada componente precisa conhecer a pessoa do Senhor Jesus. De preferência, devo levá-los já convertidos para o templo. Pensa nisso um pouquinho comigo. Para que o pastor possa batizá-los. Nós fazemos tudo invertido. Nós pedimos para o pastor: pastor, liga para o pastor de repente, lá pela madrugada: ô pastor, meu filho não está andando muito bem aqui. Eu peço oração. Na primeira oportunidade, senta com ele, pastor. Fala do Evangelho com ele, porque ele precisa se converter. Não é assim, pastor? É assim. Mas, na verdade, a responsabilidade é minha e a sua. Os meus filhos foram ganhos dentro da minha casa. O meu neto tem 7 anos, foi ganho dentro da minha casa. Você fala, 7 anos? Sim. Já tomou uma decisão para Jesus. A mãe dele sentou com ele, explicou o plano de salvação para o meu neto. A mãe dele, presta atenção que eu te falar, hoje é o dia das mães, olha aí o que aconteceu. E ele entendeu. Ela explicou aquela situação de Paulo na sua conversão, quando Paulo se converteu. Ele era chamado de Saulo, mas o Saulo se converteu. E ele começou a prestar atenção. Mamãe, o Saulo, ele se converteu e se tornou Paulo. Sim, tornou-se Paulo. Pois é, o meu nome, né? Entenda bem, na linguagem dessa criança. Vamos pensar na linguagem da criança agora, né? Ele se tornou Paulo, o meu nome é Bernardo, mas agora me chama de Renato. Ele queria mudar o nome dele, para mostrar para a mãe a sua transformação. Olha que interessante, uma criança começa a ter entendimento das coisas quando o Evangelho de Deus a alcança. E isto é responsabilidade nossa. Cada componente da nossa casa precisa se entregar urgentemente ao Senhor Jesus. E a terceira parte da frase, proferida por Josué na Bíblia, diz: serviremos ao Senhor. Aqui dá-nos uma ideia de conjunto. Eu, mas minha casa é igual serviço. Serviço quer dizer ministério. Quando você fala assim, eu tenho o ministério da música, na verdade você tem um serviço relacionado à música. Você é um pastor, eu tenho o ministério da palavra, então o seu serviço é a palavra de Deus. Aqui nós temos que para que o ministério seja frutífero, a sua origem deve ser
a partir do seio da família. A primeira administração de um homem casado é a sua família. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Grave bem. Se você não souber administrar a sua casa, nada frutificará na sua vida. Porque tudo que você faz lá fora, o seu trabalho, tudo que você faz, vai depender da engrenagem que acontece dentro da sua casa, da administração que você tem dentro da casa. O corpo de Cristo, a igreja, são constituídas de famílias, e as famílias precisam de cura, precisam de libertação, estão doentes e precisam urgentemente do Senhor Jesus. E nós temos que trabalhar isso como serviço dentro da nossa casa, todos louvando a Deus, todos buscando ao Senhor, todos tirando tempo para devocionais, para poder louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor. Eu quero concluir dizendo, pare apenas um instante e reflita. Sinceramente, você pode dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Ou você pode trazer para o presente, eu e minha casa servimos ao Senhor? Eu quero orar por você. Senhor, nós ouvimos a Tua palavra é real, é plena, ela é eficaz, ela alcança os nossos corações. A Tua palavra é rica, a Tua palavra é salvadora, a Tua palavra traz conforto, traz encorajamento e traz paz ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque temos uma família, e esta família é conduzida segundo o Teu governo. Um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, e a partir de então, o Senhor tem governado todas as questões que envolvem a vida familiar. Deus, nós colocamos cada pessoa que está em sintonia nesta manhã. Oh Deus, que esta palavra penetre o seu coração, que haja mudanças, que haja entendimento, que a palavra do Senhor seja real na sua vida e possa frutificar para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus, a quem damos todas as honras, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia, Amém. Jesus.